Olha para o seu irmão, diga para ele assim: eu não sei você, mas eu não vim aqui cuidar da jumenta. Talvez uma das nossas acentos glorificando a Deus. Louvado seja Deus. Que alegria, irmãos. Eu só tenho que louvar a Deus pela vida de vocês. O carinho, a atenção e a forma tão especial que vocês nos abençoaram nessas quarta-feiras. Eu sinto em dizer que hoje é a última quarta-feira que eu vou estar com vocês. Mas eu acredito que... Eu creio, pastor, eu creio que a gente vai voltar e rever toda essa alegria dos irmãos. E eu tenho uma palavra muito forte aos nossos corações. Hoje eu ia falar sobre o candelabro, mas o Espírito de Deus, ele disse: não, meu filho, fala sobre algo muito importante para essa igreja. Você está animado para ouvir uma palavra hoje? Meu coração está fervendo para transmitir essa mensagem. Quantos corações estão fervendo para ouvir? Apocalipse, capítulo 3. Aleluia! Glória a Deus. Eu vou pedir encarecidamente ao sonoplasta, a pessoa que está no som, pudesse dar um pouquinho mais de retorno para mim, porque eu estou um pouquinho com a voz debilitada. Sai gritando por aí e acaba estragando a voz, né? Maravilha. Glória a Deus. Ficou perfeito. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11, somente a parte A do texto. Quantos estão vivos? Dá um glória a Deus. Então quem está falando essa frase é o próprio Jesus. Então veja o que ele diz. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. O próprio Jesus está dizendo isso. Eis que venho sem demora. Eu pensei que você entendeu isso. Mas vou repetir de novo para você dar para te dar a oportunidade de glorificar a Deus por esse texto tão importante nesses últimos dias. O próprio Jesus está falando isso para a sua igreja. Eis que venho sem demora. É sobre isso que eu quero falar essa noite. Eu quero falar hoje sobre a volta de Jesus. Oh, eu gosto muito de falar sobre escatologia bíblica. Esse tema, escute que eu vou dizer algo aqui. Nesses últimos dias, o Espírito de Deus, ele vai tirar da boca de muitos pregadores aqueles tipos de mensagens de autoajuda e vai colocar somente uma palavra na boca de muitos pregadores desta nação. E eles vão se surpreender, porque quando entrar em contato um com o outro, eles vão ter que dizer que pregaram na igreja sobre a volta de Jesus. Esse tema, ele tem que voltar a acender nos nossos corações. E eu sinto o Espírito de Deus dizendo para mim, para lembrar você, que você não é eterno nessa terra. Você é peregrino nesse lugar. Você é temporário neste lugar. A qualquer momento, escute o que eu vou dizer para vocês, a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser no amém desse culto, ou pode ser quando você estiver na sua casa,
trombeta pode tocar. Você já pensou que esse culto pode ser transferido para a glória? E no final dessa mensagem, muitos corações aqui vão sair daqui dizendo assim, ó: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A primeira coisa a respeito da volta de Jesus é que na igreja primitiva, esse assunto era tão latente no coração deles, que até a maneira de cumprimentar os irmãos era diferente da nossa. Hoje, nós cumprimentamos as pessoas, os irmãos que vivemos na igreja, na rua, no banco, no mercado. Nós cumprimentamos: Paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai. Nós cumprimentamos desse jeito. Na igreja primitiva, era totalmente diferente. Pergunta para mim: como? Você não está animado com a mensagem. Pergunta assim com ânimo, fala: como? Quando eles viam um ao outro na rua, na igreja, em casa, eles tinham um cumprimentar extraordinário. Eles se abraçavam e diziam: graça e paz, paz do Senhor. Mas o final da frase era extraordinária. Eles diziam: paz do Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode cumprimentar essa pessoa de uma... Ele entendeu, ele deu um sorriso e entendeu. Você pode cumprimentar essa pessoa diferente hoje? Você só cumprimentou com a graça e paz, você só cumprimentou com a paz do Senhor. Hoje você vai fazer diferente. Olha para ele e diz assim: a paz do Senhor, Maranata, ora vem. Quantos estão ansiosos para a vinda de Jesus? Chega lá. Esse assunto queimava tanto no coração de Paulo, que um dia Paulo escreveu para os filipenses dizendo o seguinte assim, ó: o meu desejo é partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Seu coração está acendendo aos poucos essa noite? Então, quando a gente fala sobre a volta de Jesus, para a gente facilitar essa matéria, quando Deus olha para a terra, vou facilitar para você a escatologia rapidinho agora, para você entender. Quando Deus olha para a terra, Deus, ele não enxerga preto, alto, branco, amarelo, japonês, rico, pobre. Para Deus existem somente 3 povos. Quando Deus olha para a terra, só existe para Ele, no olhar de Deus, 3 povos, Orley. Primeiro, judeu. Segundo, gentios. Terceiro, igreja. Alguém está pegando? E para esses 3 povos, Jesus vai voltar para eles em tempos diferentes e de maneira diferente. Então repete comigo assim: judeu. Então quer dizer que Jesus vai voltar também para os judeus. Só que para os judeus, Jesus vai voltar no final da grande tribulação. A Bíblia diz que quando a igreja for tirada da terra, vai dar início nesta terra um período muito negro, chamado grande tribulação. Quem é que vai estar reinando nessa terra? O anticristo, a besta, o falso profeta, o dragão. Vai ser uma coisa terrível. Você nem imagina a pobreza, a miséria, as guerras, as mortes que vão acontecer nessa terra. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Quem quer receber essa boa notícia? Já antecipando a mensagem. Enquanto essa terra estará sofrendo dores terríveis, a igreja estará celebrando as bodas do Cordeiro. Então vai ser, Orley, 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de muita guerra. Então isso quer dizer que o anticristo vai fazer a mentalidade dos judeus. O anticristo vai convencer os judeus que ele é o Messias prometido. Aí ele vai ganhar todos os judeus. 3 anos e meio
todos os judeus vão estar adorando o anticristo, vão estar reverenciando. Só que passou 3 anos e meio, ele vai se revelar na identidade de Satanás. Ele vai começar a perseguir todos os judeus da face da terra. E o anticristo, ele vai fazer a mentalidade de todos os povos para matar, para exterminar todos os judeus da face da terra. De acordo com as profecias bíblicas, ele vai encurralar os judeus em Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele vai encurralar todos os judeus e vai fazer um cerco em Jerusalém. Vai fazer um cerco com todas as nações, exércitos, forças armadas. Todos vão fazer um círculo ao redor de Jerusalém para exterminar todos os judeus da face da terra. Mas quando isso acontecer, a Bíblia diz assim: ele virá nas nuvens e todo olho o verá. E naquele momento vai estar o anticristo, a besta, o falso profeta, os judeus no meio, as nações em círculo. Jesus vai estar vindo com o seu poderoso exército para a terra. Já tem gente entendendo? De acordo com Zacarias, meu amigo, Jesus vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. Quando Jesus colocar os pés no Monte das Oliveiras, o monte não vai suportar o poder da sua glória e o monte vai se fender assim, ó. Aí Jesus, juntamente com o seu exército, vai dar a grande batalha do Armagedon. Ele vai matar o anticristo, vai exterminar o falso profeta, vai acabar com o dragão. E naquele exato momento, todos os judeus, todos os judeus vão dobrar os joelhos e vão confessar com a sua própria boca, dizendo: só o Senhor Jesus. Eu estou sentindo uma presença maravilhosa enquanto eu estou explicando. Agora, existe outro povo chamado gentios. Fala para mim, gentios. Quem são gentios? Os gentios são todos aqueles negros, altos, baixos, japonês, rico, pobre, advogado ou pedreiro. Se não tem a marca do sangue, para Deus é considerado como gentio. São todos aqueles que não aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador, que não tem a marca do sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Quando Deus olha do céu para a terra, Deus o trata como gentio. Agora, como é que Jesus vai voltar para os gentios? Pergunta para mim como? Simples. Quando no final de todas as coisas vai ser instalado um trono branco, Edilson, chamado o trono branco. E nesse grande dia, Deus vai chamar cada um pelo nome. Os mortos vão ressuscitar e todos hão de comparecer diante do trono branco. Nesse trono não vai ter misericórdia, porque o Jesus que você prega hoje, que é o Deus de amor, o Deus de paz, naquele grande dia, Jesus vai estar vestido de juiz, o justo juiz de toda a terra. Ele vai chamar cada um pelo nome, e quando ele olhar para o olho da pessoa, vai dizer assim: eu levantei a irmã Maria para pregar para você, mas você não deu atenção à minha palavra, você não deu ouvido ao meu evangelho. Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia. Ninguém vai comprar esse juiz naquele dia. Não tem dinheiro, não tem euro, não tem prata, não tem ouro, não tem posição. Pode ser rico, pobre, presidente, advogado, pedreiro. Se não tem a marca do sangue, vai se comparecer diante do trono branco. Meu Deus. Isso aqui é muito sério. A única maneira de você se livrar do trono branco
é se entregando para Jesus. Não deixa para depois. Se hoje você ouvir atentamente a voz do Senhor e aceitá-lo como único e suficiente Salvador, não vou te prometer carro, não vou te prometer casa, você não vai sair daqui com o bolso cheio de dinheiro, mas se você aceitá-lo como único e suficiente Salvador, eu vou te dizer uma coisa sem medo de errar: nesse exato momento, o sangue de Jesus cairá sobre a sua vida. O Espírito Santo vai começar a morar dentro de você. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E se Jesus voltar hoje, você vai estar com essa amada igreja celebrando uma grande festa. E eu fico triste, porque tem crente que diz assim: se eu não for no arrebatamento, eu me converto na grande tribulação. Teve um crente que olhou para mim e disse assim, ó, desculpa pela expressão da palavra, mas ele disse assim, ó, se eu não me converter agora, na grande tribulação, eu tomo vergonha na minha cara. E aí eu disse assim, rapaz, o dia de você tomar vergonha na cara não é na grande tribulação, não é amanhã, é hoje. Meu Deus, Deus está falando conosco. Agora, qual é o terceiro povo? Pergunta para mim qual? A igreja. Poucos deram glória a Deus. Porque quando eu falo igreja, eu não estou falando de Assembleia de Deus, não estou falando de Batista, não estou falando de Metodista, eu estou falando de todos aqueles que têm a marca do sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. Quem tem a marca do sangue? Deixa eu ver. De verdade, quem tem a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida? Porque eu não estou diante de qualquer povo da face da terra, eu estou diante da noiva do Cordeiro. Oh, meu Deus. Quer saber o mistério? Quem quer saber? Dá glória a Deus. Para os judeus, Jesus vai voltar como Messias. Para os gentios, Jesus vai voltar como juiz. Mas para a igreja, Jesus não vai voltar como Messias, porque nós já o reconhecemos como Messias. Para a igreja, Jesus não vai voltar como juiz, mas para a igreja, Jesus vai voltar como noivo amado. Quer mais um mistério? Quem quer mais um mistério? Dá glória a Deus. Como é que Jesus vai voltar para a igreja? Eita, meu Deus. Através de uma palavra que faz tempo que você não ouve falar dentro da igreja. Uma palavra chamada arrebatamento. Está vendo? Pouca gente deu glória a Deus. A retirada repentina, rápida, da igreja da terra. Isso aqui é um grande mistério da igreja. A qualquer momento vai tocar uma trombeta e não abrir e fechar de olhos. Meu Deus, já tem gente aqui está entendendo tudo aqui. Aqui eu estou sentindo que está entendendo. Quer ver uma coisa? Paulo falou desse mistério. Ele falou para a igreja de Coríntios. Ele chegou no púlpito da igreja e disse assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos nós que estamos aqui dormiremos, mas nós seremos transformados, porque os mortos ressuscitarão. Convém aquilo que é mortal se revista da imortalidade, aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Quando acontecer o mortal se revestir da imortalidade, o corruptível se revestir da incorruptibilidade, vai se cumprir o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Aí Paulo canta o corinho, ele começa a bater o pandeiro numa bateria, não sei, mas ele canta o corinho, ele começa a dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder? Mas graças a Deus, por intermédio de Cristo Jesus, e Paulo diz assim, ó, é no momento, no abrir
momento. Escuta isso aqui é tremendo. Isso aqui eu demorei quase 10 anos para aprender, Dilson. Olha só, vou passar em 1 minuto para vocês. Quando Paulo fala no momento, a palavra que ele utiliza no grego é átomos. Porque quando ele fala no momento, no abrir e fechar de olhos, ele está falando do transporte da igreja da terra para o céu. Ele está falando, meu amigo, do tempo da igreja que vai ser retirada. E ele utiliza a palavra átomos. Para você entender o que significa átomos, é um exemplo muito simples. Você divide um dia em 24 horas, 1 hora em 60 minutos, 1 minuto em 60 segundos e 1 segundo em milésimo de segundos. Quando você não conseguir dividir mais, era isso que Paulo estava querendo dizer. Quando você não conseguir mais dividir o átomos, esse vai ser o tempo da retirada da igreja da terra para chegar no céu. Dá uma olhadinha pro seu irmão e fala assim: você não sabia disso não, rapaz, dá uma glória a Deus. Seja humilde para dar glória a Deus. Seja humilde para falar: Deus, que coisa tremenda isso. Quer ver? Eu não gosto de fazer muita pesquisa no Google, porque tem muita coisa lá que são heresia. Mas um dia eu falei assim: eu vou fazer uma pesquisa só para eu matar minha curiosidade. Eu coloquei lá no Google: quanto tempo um foguete sai da Terra para chegar na Lua? Aí eu li lá, estava escrito lá: se um foguete tiver a 200 mil quilômetros de velocidade, ele vai sair da Terra, vai chegar na Lua em 5 dias. Aí eu falei língua estranha. Fala pra mim, como você falou língua estranha? Por quê? Porque eu descobri que para você chegar na Jerusalém, são 3 céus. O céu atmosférico, que é esse céu que nós estamos aqui, onde tem a lua, as estrelas, é o céu atmosférico. Existem as regiões celestiais, que é no meio, e a Nova Jerusalém. Então, se um foguete demora 5 dias só para atravessar o céu atmosférico, a igreja é tão tremenda, Deus é tão extraordinário, que vai retirar a igreja da terra, vai passar o primeiro céu, segundo céu, e vai chegar no terceiro céu, no abrir e fechar de novo. Estão entendendo esse mistério? Levanta as 2 mãos. Isso. Você está aí mesmo? Quem está aí? Quem está vivo? Só para você crer nesse negócio de arrebatamento, como o negócio é tão tremendo, dá uma olhadinha para a lâmpada. Dá uma isso. Que pregador doido, né? Manda todo mundo olhar para a lâmpada. Só para você lembrar, toda vez que você olhar para a lâmpada, você vai lembrar de um crente pentecostal chamado Thomas Edison. Foi o criador da lâmpada. Era crente, falava em línguas estranhas e cria no arrebatamento da igreja. Ele era inteligente. Cadê os jovens aí, jovens que estão fazendo isso? Quando vocês fizerem faculdade, lembra de Thomas Edison? Ele estava na faculdade, era um camarada muito inteligente. De acordo com a história, Edilson reuniu os professores, os alunos, e chamaram Thomas Edison para um bate-papo. E falaram assim: Thomas Edison, nós te admiramos pela sua inteligência. Nós ficamos admirados a forma que você conduz as coisas. A única coisa que a gente fica doido com você é que você crê nesse negócio de arrebatamento. Thomas Edison, isso aí é coisa de doido. É coisa de crente maluco. É coisa de pentecostal fora, que tá faltando alguma coisa na cabeça dele. Aí os alunos disseram assim: Thomas Edison, explica para nós como vai ser o arrebatamento. Aí o Espírito Santo fez assim, ó, na mente de Thomas Edison. Aí ele, assim como estava assim, ó, a faculdade lotada, os professores sentados, Thomas Edison assume a tribuna. E aí ele pega um extrato, um caixote. Ai, pensa. Um caixote. E ele enche de terra, enche aquele caixote de terra. Ele coloca aquele caixote. E aí olha para todos os alunos assim, ó. Esse caixote aqui simboliza o mundo da qual nós vivemos. Preste atenção, não sei se vai dar glória a Deus, mas eu dei. Esse caixote aqui é o mundo da qual nós estamos vivendo. Aí Thomas Edison pega palitos, milhares de palitos, e aí ele espalha os palitos dentro daquele caixote. E aí ele começa a dizer:
aqueles nesse mundo que não crê no arrebatamento da igreja. São todos aqueles que ficam dizendo que arrebatamento da igreja é coisa de crente doido. Aí ele pega um monte de pregos e mistura junto com os palitos. E aí ele diz assim: esses pregos representam todos os crentes na face da terra que estão gritando e dizendo Maranata. O som caiu aqui para mim, o som caiu. Não, tá bom demais. Aí ficou todo mundo olhando para ele. Aí ele pega um imã. Só vai entender quem está no espírito agora. Ele pega um imã imenso. Oh, irmãos. E aí ele diz assim, ó. Aí já tem gente entendendo aqui. Isso é o Espírito de Deus que abre a sua mente assim na hora da palavra, para você entender o final da mensagem. Ó. Aí ele diz assim: esse imã simboliza a Nova Jerusalém, que de acordo com Apocalipse 21, ela desce do céu como noiva ataviada. E aí, Thomas Edison naquela sala começou a descer o imã. Foi descendo. De repente, os pregos começaram a sentir a atração do imã e começaram a fibrilar. Os pregos. Os palitos, Orley, não sentia nada. Enquanto os pregos estavam assim: oh, glória a Deus. Os palitos estavam assim. Os pregos batendo palma, levantando a mão, dizendo glória, glória, glória. Os palitos estavam assim, ó. Dá uma olhada pro seu irmão aí, vê se ele é palito ou prego. Se ele tiver com a cara fechada, se ele tiver com o rosto de delegado, tem alguma coisa errada. Agora, se ele abrir um sorriso, se ele levantou a mão, se ele falou línguas estranhas, eis o crente que está guardando a nova. E o imã começou a descer. De repente os pregos ficaram de pé, apontando para o imã. E os palitos não sentiam nada, e os pregos já apontando. Quando ele desce só mais um pouquinho, os pregos não suportaram a atração do imã, e todos os pregos chamaram a cabaz. Aí ele disse assim será a vinda de Jesus para a terra. Eles não vão suportar a atração da Nova Jerusalém e vão em Só quem está acendendo a chama do coração do arrebatamento, levanta as duas mãos. Sente a atração dela aqui essa noite. Todos os cultos Deus mostra um pouquinho da sua glória. É por isso que eu não critico quem levanta a mão. É por isso que eu não critico quem bate o pé na igreja. É por isso que eu não critico quem sai correndo no meio da igreja. É porque ele está sentindo a atração da Nova Jerusalém. Ei, dá uma olhadinha para essa pessoa que está do teu lado. Fala assim: meu querido, não se assuste se eu chorar, se eu bater palma, se eu bater meu pé, se eu sair correndo, se eu plantar cambalhota. É porque eu estou sentindo algo extraordinário. Quem está sentindo esse contexto? Isso, vai. O arrebatamento é algo extraordinário. Por quê? Porque o material vai ficar, mas você vai subir.
casa. E alguém vai falar assim: Leno falou que ia na igreja, na União Pentecostal, é isso? União Pentecostal, para ver o neguinho pregar a palavra. E aí eles vão sair da casa deles e vão entrar por essa, eu estou profetizando, vão entrar por essas portas e vai ver sapato, vai ver terno no chão, vai ver gravata, vai ver a calça, vai subindo, vai ver a roupa do Leno, e vai falar que essa aqui é a roupa do Leno, e vai subir no púlpito e vai falar: Deus, Aleluia! tem gente entendendo o que eu estou falando, né? Vão sentir saudade na igreja. É por isso que a igreja tem que adorar com força na terra. É por isso que a igreja tem que fazer barulho, porque quando a igreja for retirada, eles vão sentir falta do glória a Deus, falta da e aí vai se cumprir um hino muito antigo. Lembra daquele hino? Não vai lá, então ajuda. Olha, vai se cumprir. Eu não vou cantar porque meu ministério não é cantar, mas vai se cumprir um hino muito antigo, mais ou menos assim, ó. Eles vão chegar e vão ter que cantar esse hino. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Aí aqueles crentes que se desviaram da igreja, que sabiam do mistério, aí eles vão ter que cantar. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Só quem vai para lá levanta as suas mãos. Tá baixando a minha voz. Levanta aqui a voz. Vão sentir sua falta. Vão sentir falta de línguas estranhas. Vão procurar onde tem uma igreja para eu cultuar. Cadê a igreja do Orley? Onde é que está a igreja do pastor Carlos? Não tem mais ninguém, porque todos agora estão cultuando na glória, dizendo: Santo, Santo. Levanta sua mão direita, assim, levanta sua mão direita. Coloca no ombro do teu irmão. Uramada shake ramas. Uramada shake ramas. Uramada shake oramadas. Estou sentindo uma glória tremenda aqui nesse altar. A minha vontade é sair correndo aqui nessa igreja, porque parece que o céu está descendo aqui nesse lugar. Ele virá. Falta pouco tempo, igreja. Eis que veio sem demora. Ele virá. Falta pouco tempo, ele virá. A trombeta vai tocar. Edson, isso que você está falando é coisa da sua mente. Veja o que Paulo escreveu no capítulo 4. Você aguenta ouvir mais um pouquinho sobre o arrebatamento? Você aguenta aí? Veja o que Paulo escreveu no capítulo 4 de Tessalonicenses. Meu Deus. Tem um mistério muito extraordinário nesse texto. Glória a Deus. Versículo 16. Leia
com os olhos espirituais agora. É um texto extraordinário na Bíblia. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, para toda a eternidade, de eternidade a eternidade. Aleluia! Com o Senhor. Eu não sei se eu falo isso aqui para vocês. Aleluia! Eu falo. É bom quando eu encontro alguém assim. Mas vamos lá, segue o exemplo dela, segue o exemplo dela. Eu não sei se eu falo isso para vocês. Porque eu fico doidinho para falar, mas eu quero saber quem é que está curioso para saber. Veja que Paulo vai nos dar aqui 3 mistérios extraordinários. Antes do arrebatamento, vai anteceder 3 sons. Está no texto. Antes de Jesus arrebatar a igreja, vai se ouvir 3 sons. Primeiro som, alarido. Segundo som, voz do arcanjo. Terceiro som, trombeta de Deus. Então vamos lá, para gravar isso na mente. Vai lá. Fala comigo, alarido. Alarido. Voz de arcanjo. Trombeta de Deus. Eu parei isso aqui e falei, peraí, Jesus. Porque a gente lê a Bíblia correndo, aí eu paro nos detalhes. Eu falei, peraí, pai. Quer dizer que tem 3 sons. O que é alarido? O que é voz de arcanjo? O que é trombeta de Deus? Quem quer saber, dá uma glória a Deus aí. Então repete comigo assim, alarido. Então, o que é alarido? A palavra alarido, pode anotar agora, hein? A palavra alarido significa um grito. E quando Paulo utiliza a palavra alarido no texto, ele está fazendo uma associação do grito de Jesus diante da tumba de Lázaro. Quando Jesus disse assim, ó, Lázaro, vem! Aí Lázaro estava morto. A voz desceu à tumba, entrou nos ouvidos dele, e ele disse, é impossível ficar morto diante da voz de Cristo. Eu vou ter que ressuscitar. Agora pergunta para mim assim, para quem é o alarido? Quem quer saber? Existem 2 tipos de igreja. A igreja triunfante e a igreja militante. A igreja militante somos nós. Por quê? Porque nós estamos aqui nessa terra, lutando contra Satanás, lutando contra o pecado, lutando contra o mundo. Então nós somos a igreja militante. Agora a igreja triunfante são aqueles irmãos que morreram em Cristo. Eles já venceram o pecado, já venceram a morte, já venceram o diabo. Eles triunfaram. Por isso que Paulo disse assim, ó, morrer é ganho. Eu não sei se eu falo isso aqui para vocês agora. Não sei se vocês estão preparados para ouvir isso aqui. Quer ver uma coisa? Você vai profetizar então. Porque quando às vezes a gente chora por causa da morte. Sim, a gente chora por causa da perda. Mas existe uma alegria tremenda para quem morre em Cristo. Quer ver uma coisa? Olha para o seu irmão, olha para ele. Vai sair da sua boca essa palavra. Mas fala com vontade. Como se você estivesse pregando aqui. Fala para ele assim, meu irmão. Quando você nasceu. Você chorou. E todo mundo riu. Seu pai riu. Sua mãe riu. E só você
senti que o Edilson gostou dessa. Então, o alarido é para os irmãos que morreram em Cristo. Porque o Paulo disse que eles têm as primícias. Então quer dizer que quando Deus decidiu o tempo do arrebatamento da igreja, Ele vai falar para o seu filho. E aí o seu filho vai dizer assim, vai gritar, vai dar um alarido e vai dizer assim, ó: igreja triunfante, chegou o grande dia. E essa voz tremenda vai entrar nos ouvidos daqueles que estão dormindo em Cristo, e eles vão dizer um para o outro: eu conheço essa voz, eu conheço esse grito, eu ouvi essa voz nos cultos. Vai atrás do seu corpo e vai ressuscitar. Então o alarido é para aqueles que dormem em Cristo. Você está preparado para ouvir isso aqui agora que eu vou falar para você? Você quer que eu continue? Se não quiser, eu paro aqui agora. Quem quer dar glória a Deus alto? Aí eu falei: Deus, e a voz do arcanjo? Ah, meu Deus, isso aqui é tremendo. Aleluia, Jesus. Você não vai suportar isso aqui. Eu vou falar, eu vou explicar, mas você fica à vontade para dar glória a Deus, que depois eu vou ler o texto, para você não ficar confuso, falar: não, isso é coisa da sua mente. Não, eu vou falar, vai parecer loucura, mas está na Bíblia. Toda vez que se fala arcanjo, está falando de batalha. Então Paulo está nos dando um grande mistério. Antes do arrebatamento vai ter uma grande batalha. Toda vez que um arcanjo foi solicitado, foi para guerrear. Lembra de Daniel? Que ele orou 21 dias. E aí o anjo, o mensageiro, queria trazer a mensagem no primeiro dia. Quando chegou lá nas regiões celestes, havia milhares de demônios que não queriam que a mensagem chegasse para Daniel. Aí o anjo volta e Deus fala assim: arcanjo, desce lá. Arcanjo desce, luta contra os demônios, e a mensagem chega para Daniel. Meu Deus. Então, meu irmão, vamos raciocinar aqui agora, vamos usar a cabeça. Existem 3 céus: o atmosférico, as regiões celestiais e a Nova Jerusalém, 3º céu. Tem um segredo: as regiões celestiais ficam no meio. E de acordo com Efésios capítulo 6, Paulo vai dizer o seguinte: que nas regiões celestes tem potestades, principados, demônios, satanás, tudo quanto é tipo de demônio estão no meio. Estou falando para vocês, você vai falar que eu sou louco, que eu estou lendo muito Bíblia. Então, subentende que os demônios, todos os dias, eles estão atentos, porque eles estão dizendo assim um para o outro: aqui a igreja não passa. Por quê? Para a igreja chegar no 3º céu, ela vai ter que atravessar o atmosférico e passar pela região. Só que tem um problema: na região celestial tem milhares de demônios fazendo uma corrente, olhando para a terra e dizendo assim: aqui eles não passam. Nós vamos barrar a igreja. Coisa de doido isso aqui. Só que naquele dia, eu não falei nada hoje, né? Não usei ninguém hoje, né? Você está sentindo saudade disso. Vamos lá então, você me ajuda? Naquele dia, senta aí. Você é guerreiro, vai lá, você tem jeito. Senta aqui no meio, para ele dizer como vai ser. Faz uma corrente aí, vocês não são demônios, mas vocês nesse momento estão representando, só para ele dizer como vai ser. Fica aqui, ó, bem mais para cá para ele dizer. 3º céu,
aonde está a igreja. Naquele grande dia, Deus vai falar assim: chegou o grande dia do arrebatamento. Aleluia! Arcanjo Miguel, venha à minha presença. Sim, Senhor. Eis-me aqui. Como é que está a espada? Como é que está a espada? Está afiada, Jeová. Tem uma missão para você hoje. Eu vou tirar a minha igreja da terra. Só que tem um porém. Lá nas regiões tem demônios que querem impedir a minha igreja passar. Desce lá e corta e lança todo quanto é tipo de demônio, porque ninguém vai barrar a minha igreja. Isso não está na Bíblia. Está na Bíblia, rapaz. Você que não leu direito. Vamos lá então, Apocalipse 12. Eu já estou dando glória porque eu já achei o texto. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Apocalipse 12. Versículo 7, 8, 9 e 10. Eu vou ler o texto e você vai puxando aí ar pro seu pulmão, para quando eu terminar de ler o texto, você dá glória a Deus, mas tão alto, porque isso aqui o diabo está sendo envergonhado para eu estar falando isso para vocês. Porque a maior vontade dele é barrar a igreja. Mas Deus já deixou escrito que ninguém vai barrar a igreja. A igreja vai ter que passar. Olha o versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com eles. Olha a voz do arcanjo. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado. Quem pode dar um glória a Deus alto? Vai ser um dia extraordinário. Você consegue ficar de pé agora? Para a última revelação. Oh, irmãos. O grupo de louvor, por gentileza. Um hino extraordinário. Escute agora, escute. O alarido
é para a igreja triunfante. A voz do arcanjo é para nós que estarmos vivos. Só que vai ter a trombeta. Escute o que eu vou dizer agora, que é muito forte. Trombeta é sinal de ajuntamento. Toda vez que uma trombeta tocou no Antigo Testamento, era para que todo o povo se reunisse perto de Moisés. Então tocava-se a trombeta, todo o povo saía das suas casas e se reuniam ao lado de Moisés. Sabe o que vai acontecer? Quando a trombeta tocar, a igreja triunfante, os que morreram em Cristo, e a igreja militante se encontrarão nos céus. Dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado. Vai ser assim, ó. Nós vamos ver uns aos outros. Olha para ele e diz assim: valeu a pena. Valeu a pena jejuar. Valeu a pena falar línguas estranhas no culto. Valeu a pena renunciar ao pecado. Valeu a pena renunciar ao mundo. Porque nós estamos entrando no céu. E nós vamos abraçar aqueles que morreram em Cristo. E vamos dizer: vencemos. Vencemos. Sabe o que o Espírito de Deus está me dizendo aqui agora? Eu não sei se você vai acreditar. No céu não vai ter intriga. No céu não vai ter fofoca. No céu não vai ter disse-me-disse. Se você não consegue abraçar essa pessoa que está do teu lado, você não está preparado para morar no céu. Porque no céu é lugar de intimidade. No céu é lugar de comunhão. O Espírito de Deus está me dizendo: se tiver comunhão aqui entre nós, Ele vai dar um vislumbre da glória dele. Você está preparado para sentir um pouco do céu aqui essa noite? Você veio aqui abatido, triste, angustiado, mas... Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quão profundas riquezas